Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collab com Cinemasters. Estamos falando aqui diretamente do CMO Summit. E eu estou com a Angelita Oliveira. Seja muito bem-vinda. Quer dizer algo? Quero sim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O evento está incrível, inclusive, né? Primeira edição do CMO Summit presencial. E, assim, público de alto nível, assim, o evento está lindo. Então, estou super feliz de estar aqui. E, especialmente, trazendo conteúdo aqui com você. Muito obrigada. Tá lindo mesmo, tá gostoso. Você deu uma circulada, deu uma andada por aí? Dei, com certeza. Tá muito bom, né? Eu acabei de conversar, inclusive, com quem tá organizando também o evento. E olha, cada coisa. Angelita, eu quero um spoiler da sua palestra. Você tem uma palestra daqui a pouquinho. Sim. Adianta pra gente aquele conteúdo que você vai apresentar? Claro. Bom, eu vou falar sobre o quanto a IA hoje está disponível no mercado, mas o quanto as operações nas empresas ainda não estão preparadas para essa IA toda que a gente vem por aí. Por quê? Porque quando a gente fala de dado, a gente tem muito dado à disposição, só que é dado que não se conversa. Então, quando você conversa, por exemplo, com um CMO, com um CRO, que você bota essa galera de revenue para conversar, você vai entender que tem vários silos, que os processos às vezes não são integrados, e se você perguntar se eu botar hoje uma IA para analisar a tua operação de receita como um todo e te trazer insights para que você consiga tomar decisões estratégicas, vai funcionar? Não, porque daí os dados estão pulverizados, são várias ferramentas, e a minha palestra vai ser sobre isso. Eu falo sobre um método que, inclusive, é um método que deu a origem a Salesforce, que é a minha startup. Então, no nosso método, a gente fala sobre toda essa fundação de dados, depois a camada da metodologia e depois a camada da inteligência artificial e, por último, a decisão estratégica, que é o que a gente tanto busca. Uau, muita gente olha só a parte de cima, né? A decisão Exato. estratégica, e existe muito mais. Quando a gente fala de dados, quais são os dados que não podem faltar? No geral. A gente categoriza, né, o dado quando a gente fala de uma operação de revenue. Então, você vai ter os dados que são importantes por jornadas do cliente, né? Então, você olhando o cliente como um todo, você vai ter o dado ali no marketing que você tem que entender que é quantos leads você está gerando, quantos desses leads estão sendo qualificados para venda e se estão dentro do teu ICP, que é o perfil de cliente ideal. Quando você chega na jornada de vendas, o que você tem que entender? Qual que é a categorização desses leads, o que é um cliente pequeno, médio, grande, qual que está sendo a tua taxa de conversão, qual que está sendo o teu churn, qual que está sendo a tua taxa de lost, por exemplo. Então, tem vários indicadores nessa jornada. E quando você chega na jornada do cliente, que ele virou o cliente, aí você vai ter que olhar outras coisas. Você vai ter que olhar quanto custou para trazer esse lead, você vai ter que olhar para o LTV, você vai ter que olhar para taxa de upsell, de cross-sell. Então, tem vários dados, vários indicadores que a gente precisa acompanhar de acordo com a jornada do cliente. Ou seja, não é simples, nem um pouco. Realmente não é simples. E a gente estava conversando aqui a respeito de IA, né? Como é que a IA tem entrado para auxiliar vocês nessa base toda de dados? Perfeito. Hoje, dentro da nossa solução da Salesforce, a gente tem a IA, que ela analisa o dado da operação para ela trazer para você, para o líder, no caso, o que ela vai falar? Esse e esse dado não estão legais, a gente precisa melhorar, e se você melhorar, é isso que vai acontecer, e o plano de ação para melhorar é esse aqui. Então, o que a gente quer proporcionar para as empresas? Que elas tenham uma IA fazendo todo um trabalho que hoje líderes estão fazendo. O que a gente quer tirar do líder, do gestor? Esse trabalho operacional dele, sabe? Que é ter que criar processo do zero, ter que ficar conectando dado de várias pontas e fazendo essa análise na mão, que é o que eu fazia na minha experiência. Fechamento de comissão, fechamento de meta, análise de performance, assim, é um caos fazer tudo isso na mão. E hoje a gente tem a IA. A IA pode fazer tudo isso, só que a gente tem que se organizar, a gente tem que ter a nossa estrutura toda organizada para que a IA seja mais eficiente possível para a nossa operação e para que o líder tenha tempo para liderar pessoas. Sensacional. E você tocou num ponto extremamente importante, organização. Quando a gente fala de empresas, negócios multinacionais, globais e afins, o dono da empresa ele tem a tendência a olhar para vendas, olhar para marketing e não olhar para dentro de casa e organizar a casa.
quais são os principais pontos de organização que essas empresas precisam ter? Perfeito. É interessante a pergunta, porque quando eu converso, por exemplo, com um CRO, um CEO, um CMO, a dor deles é completamente diferente da dor do gerente, por exemplo. Por quê? Quando você está falando com o C-Level entende que contratei uma equipe que vai resolver todo o meu problema da operação. Sim. Então, geralmente, o que vai ser a dor do C-Level, né? Vai ser integração de dados. Hoje eu não tenho a resposta em tempo real. Não tem nenhum C-Level hoje que não se preocupe em querer ter o dado na hora. Ele não quer e ele nem deveria ter que esperar 15 dias para ter um dado, porque Sim. Senão ele não consegue tomar decisão rápida. Só que aí, para eu entender realmente qual é o problema que está ocasionando essa análise de dados rápida, eu vou ter que falar com quem está na operação. Aí, quando eu vou para a operação, o coordenador, o gerente, aí eu entendo, não existe integrações, a jornada não está muito clara, a regra de negócio não está muito clara. É aí que você começa a entender o problema. Então, é mais ou menos essa a análise, assim. Sensacional. E de dica prática, se você pudesse deixar uma dica prática para quem está nos ouvindo agora, qual você deixaria? Perfeito. A minha dica, assim, que eu sempre falo é, ao invés de você olhar lá na ponta e falar, não estou vendendo muito bem, olhe para a tua operação e entenda se a tua estratégia está funcionando. A tua maquininha, a tua engenharia, o teu ecossistema está funcionando, aí sim a gente vai cobrar na ponta, vai tentar vender melhor. Essa é a dica que eu deixo. Que show! E de tendência, quando a gente olha para o futuro, qual é a tendência de futuro que você mais vê assim se aproximando, que as empresas precisam aplicar? Perfeito. Eu vou falar um pouco do ponto de vista para o líder, assim. Eu acredito muito que a tendência é o líder ser especialista em inteligências, né, nas inteligências artificiais que a gente está vendo. Sim. Por quê? Ele precisa entender disso para ele conseguir focar mais no humano. Então, ou o líder se prepara trabalhando melhor com a tecnologia, entendendo a tecnologia, porque senão ele não vai nem conseguir liderar bem as pessoas. Sim. Pensa na geração nova que já está vindo com IA no dia a dia, né? É uma geração que vai trazer uma complexidade para líderes que já estão no mercado há muito tempo, né? Então, eu vejo muito essa tendência, sim. Então, acho que como é que a gente faz essa conexão de tudo que tem de novidade, entende dessa tecnologia, bota ela para trabalhar, para a gente conseguir focar nas pessoas e fazer uma liderança muito mais humanizada, por exemplo. Uau, sensacional. Angelita, eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast, muito sucesso, conte com a gente no que você precisar. E para você que nos ouviu, nos assistiu, até o próximo episódio. Continue acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.